Para os que me conhecem já sabem, eu gosto muito de fazer swing trade operando o gráfico de contratos futuros da CME, me baseando na movimentação de preço dos contratos futuros da CME. A gente sabe que o mercado de criptomoedas funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Isso envolve feriados, sábados, domingo. E a gente não tem, por exemplo, os gaps que a gente encontra no mercado, né, de mercado de ações, por exemplo. E esses gaps, muitas pessoas, muitos swing traders utilizam no mercado de ações para operar comprado ou vendido, aproveitando do fechamento e abertura desses gaps. O que na verdade é um gap no gráfico? Para mostrar para você explicar de uma forma simples, eu vou mostrar primeiramente o gráfico do Bitcoin normal, convencional. Então a gente coloca aqui BTC/USD, de uma corretora qualquer aqui, pode ser a Bitfinex, por exemplo. A gente vai encontrar a seguinte situação. A gente tem um gráfico bonito aqui, limpo, que não tem nenhuma presença de um espaço negro entre os candles. Então as velas elas são contínuas e sólidas, né? A linha de variação do preço ela é constante no Bitcoin. E nas outras criptomoedas vai ser a mesma coisa, porque o mercado de criptomoedas ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Não existe feriados que interrompam o mercado. Por isso que não existe nenhum dia que não ocorra operações de compra e venda. É um mercado que está ativo e vivo 24 horas por dia, todos os dias da semana. Só que desde 17 de dezembro de 2017, quando começou as operações de contratos futuros na CME, e a CME é o órgão institucional que mais opera contratos futuros de vários tipos de ativos, incluindo o Bitcoin, ele possui uma dinâmica diferente. Então, para ensinar para vocês a técnica de swing trade avançada que eu utilizo operando gaps, a gente precisa então digitar aqui em cima no código do ativo, você vai digitar BTC, ponto de exclamação, você vai selecionar aqui, ó, Bitcoin Futuros. Selecionando aqui ele vai abrir duas opções, tá? Bitcoin dezembro de 2019 Futuros, FTX, ou CME Globex. Eu utilizo sempre, incontestáveis às vezes, o BTC ponto de exclamação, porque é o mercado de futuros de Bitcoin que mais possui volatilidade e também liquidez. O que representa um órgão extremamente importante para o crescimento do Bitcoin no longo prazo. Pessoal, veja que a partir do dia 17, 18 de dezembro começa o primeiro candle, tá? Então para trás aqui não existia esses contratos futuros da CME. E agora eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe importante. Vocês viram como o gráfico ele começou a surgir alguns buracos, né? Eu só vou esconder aqui o volume para ficar mais fácil. Você vê que existem agora alguns buracos, alguns espaços, tá vendo? Alguns espaços entre uma determinada quantidade de dias. E esses buracos, o que eles são, tá? Os contratos futuros, ao contrário do mercado de Bitcoin tradicional e de outras criptomoedas que funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana, o mercado de futuros, dos contratos futuros da CME, eles funcionam por 7 dias, aliás, 5 dias. Aí eles vão ter o final de semana, a interrupção do mercado. E a diferença do fechamento na sexta-feira, aqui ó, vamos pegar, ó, sexta-feira, dia 10 de maio de 2019, foi uma sexta-feira. Como sábado e domingo não tem operação, o preço do ativo, do Bitcoin, ele continua funcionando no final de semana. Então, no fechamento da sexta-feira, o preço, nesse exemplo aqui do Bitcoin, ele fechou o valor de 6.400 dólares por unidade. Só que como o Bitcoin ele ficou funcionando sábado e domingo, na segunda ele abriu com um candle acima. Por quê? Porque no sábado e no domingo o Bitcoin continuou subindo e os contratos futuros foram reabertos na segunda-feira. E aí ele produziu essa diferença de oscilação no final de semana, produz esse gap, o que a gente chama de buraco, ou gap. Tá? Então, a cada 7 dias, em média, dependendo da movimentação do Bitcoin, ele produz esses gaps. Só que tem um detalhe, uma característica bem interessante, que o Bitcoin está herdando, no mercado de contratos futuros do Bitcoin, está herdando o que acontece muito no mercado de ações, que é
quando existe um gap, quando é produzindo um buraco, o preço ele vai oscilar até que ele vai fazer o fechamento do gap. Então vamos imaginar que ele abriu o gap. Quando ele abre o gap, ele abre uma faixa para frente, para o infinito. E esse gap ele fica aberto até que o preço ele oscile e faça o fechamento do gap. Então isso aqui, ó, essa movimentação de preço, a gente chama de fechamento do gap. Como se tivesse uma luz, né, um buraco que ficasse passando luz. E para fechar essa luz e interromper essa luz, a gente precisa de uma barreira na frente. Então a luz vai ficar até aqui. Ou seja, o gap produzido pelos contratos futuros da CME, eles são severamente fechados em 100% das vezes. Entendendo isso, quando é produzido um gap no gráfico do Bitcoin, a gente sabe que o preço ele tenderá a voltar por um dado momento para fazer o fechamento desse gap. No último período, antes de eu gravar esse vídeo, nós tivemos um gap, então na semana retrasada, um gap grandão, ok? E aí você viu que o preço ele oscilou e logo na segunda-feira ele veio e fechou o gap. Ele produziu uma barreira para esse gap não continuar presente. E aí, o que me chama a atenção, por exemplo, nessa condição, é que nós temos gaps de alta e gaps de baixa. Aqui era um gap de baixa. Por quê? Porque sexta-feira fechou subindo o preço, aí no sábado ele continuou subindo, então não foi registrado aqui, domingo ele também continuou subindo. E aí na segunda ele abriu, mesmo com o mercado em queda, né, como o preço ele subiu lá em cima no final de semana, ele produziu um gap de queda. E esse gap, geralmente, ele é prontamente fechado dias depois, tá? Às vezes 2, 3, 4 dias após, ele fecha. O fechamento, ele sempre acontece. Ele tarda, mas não falha. O mercado, ele é induzido a fazer o fechamento dos gaps. Os próprios investidores desse mercado de futuros, que compõem uma grande parcela de investidores do mercado de criptomoedas, eles vão sempre tentar manipular o preço para o fechamento de um gap. Então aqui, por exemplo, pessoal, preste atenção nesse gap aqui, ó, que formou no dia 14, nesse final de semana aqui, ó, que formou no dia 15 e 16. Então, dia 14 e dia 17. Então, 15 e 16 formou um gap, né, porque era final de semana, não foi registrado. E veja como o preço ele continuou subindo. Mesmo na segunda-feira, ele abriu em alta e continuou subindo. Ou seja, ignorou o fechamento desse gap. Agora, veja que 3 meses mais tarde, mesmo que ele oscilou, o preço parecia que ia continuar subindo, ele teve o fechamento do gap. Ó, então ele tarda, mas não falha. O gap ele ficava aqui, enquanto o preço estava sobre essa parte que ele podia surfar lá em cima, mas um dia, cedo ou tarde, ele voltaria para fazer o preenchimento desse gap. E aconteceu então 90 dias mais tarde. 90 dias mais tarde, teve um dia extremamente negativo, de queda, que empurrou o preço do Bitcoin para baixo e fez o fechamento finalmente desse gap aqui. E agora o mercado ele pode continuar andando normalmente. Aí produziu um outro gap, certo? Foi fechado aqui, por essa linha. Ele foi fechado aqui, ó, por essa linha. Ah, você considera o pavio só a variação do preço? Sim, considero. Então ele poderia simplesmente vir aqui, oscilar o preço rapidamente, fazer uma violinada e continuar subindo. Mas ele preencheu. O importante é que ele preencheu. Agora, um detalhe importante é que nós temos o gap também de alta. E aqui nós temos um gap de alta em 11.800. Ou seja, cedo ou tarde a gente vai saber que o preço tenderá a voltar aqui para cima, porque ele vai ser manipulado pelo mercado para fazer o fechamento desse gap. Então, no gráfico diário, sempre utilize o diário, não o de horas, ok? Porque o de horas ele pode produzir falsos gaps. Ele não precisa fechar no de horas, ele precisa fechar no gráfico de dias, ok? Para ser confirmado o fechamento do gap. Então, fechando esse gap agora, ele pode demorar meses andando e variando, mas um dia ele vai tender a voltar ao fechamento desse gap. Então, se você tem uma mentalidade muito positiva, um psicológico bem forte, você estaria comprado em bitcoins independente do preço que ele pudesse oscilar aqui para baixo, porque você saberia que ele vai voltar para esse patamar aqui, para essa faixa de preço. Então, isso é operar gaps. Operar gaps às vezes é um swing trade ou um position trade mais longo, que você faz respeitando o fechamento desse gap e você acreditando que dando importância a esse tipo de movimento dos contratos futuros da CME. Esse é um dos tipos de trade que eu mais faço, mais realizo, porque é o que mais me dá lucro. Querendo ou não, quando tem um gap de baixa, eu gosto de operar vendido para esperar o fechamento do gap para recomprar o ativo num valor mais baixo.
até o fechamento do gap, pelo menos, aumentando assim minha quantidade de bitcoins. Da mesma forma, quando eu vejo que tem um gap de alta, né, um espaço de alta, eu vou comprar bitcoins e esperar pacientemente ele subir, e aí vou vender ele perto do fechamento do gap ou no fechamento do gap para reembolsar meu lucro em dólares. Então, esse tipo de estratégia avançada, você pode só operar esse tipo de estratégia. Aí você pode até aliar aquele super trend junto com o indicador super trend para você tomar a melhor decisão de vender a um preço muito esticado ou um preço muito sobrevendido. E aí o seu operacional vai ser muito bem sucedido. Então esse mercado, ele é um mercado que fecha, tá? Ele é um mercado de contratos futuros que fecha, porque ele não funciona no sábado e no domingo. E por isso que ele tem esses candles, esses gaps, que são produzidos por essa pausa de dias desse período de final de semana. E esses gaps, eles nos mostram muito o que pode acontecer na volatilidade do preço no médio e longo prazo. Operando então assim, otimizando o seu position trade, fazendo um position trade muito mais otimizado. Aqui vale uma ressalva interessante que, às vezes, o preço ele oscila aqui nos contratos futuros da CME. Então, lá você está operando na corretora da Binance, por exemplo. Na Binance, você não vê o preço cair até 8.300, tá? Pode não acontecer, pode ser que essa oscilação e o fechamento desse gap ocorra só nesse gráfico. Então, você sempre tem que tomar a decisão de você avaliar os gaps, mas também entender que a oscilação de preço dos contratos futuros da CME, das operações de contratos futuros da CME, é diferente da oscilação de preço da sua corretora que você está utilizando. Geralmente a diferença é de 150 dólares a diferença, tá? Por exemplo, aqui pode ser que o Bitcoin, lá na Binance, o Bitcoin está a 8.500. E aqui, quando começar a abrir o mercado, pode ser que o preço do ativo aqui esteja 8.350 a menos, ou 8.650, tá? Tendo 150 dólares a mais ou a menos em relação à da Binance. E essa diferença vai se refletir no fechamento dos gaps. Então, às vezes, pode ser que você esteja usando o gráfico dos contratos futuros da CME para se posicionar no swing trade interessante, mas você precisa lembrar, você precisa decorar isso, saber disso, que a oscilação de preço ela não é 100% fiel no gráfico da CME em comparação com o gráfico de outras corretoras, das corretoras convencionais, tá certo? Então sempre deixe os dois gráficos, utilize os dois gráficos ao mesmo tempo, o gráfico que não tem os gaps e o gráfico que tem gaps para você se posicionar da melhor forma possível no seu swing trade. Então, Augusto, quer dizer, por exemplo, quando você vê um gap lá embaixo, um espaço aberto que não foi fechado, você acredita que o preço vai cair até lá embaixo? Sim, eu acredito. E você poderia sim operar vendido e esperar pacientemente ele fazer o fechamento do gap. Aqui vai mandar muito o seu psicológico, porque muitas pessoas não vão ter paciência de esperar o preço oscilar durante 3 meses para acontecer o fechamento do gap. Mas se você fizer esse movimento, você vai estar certo. Okay? Você vai ter uma chance bem alta de estar certo e o mercado não se dá conta desse tipo de estratégia.